Eu sei que você já teve problemas no cultivo das suas roseiras. Pulgões, ácaros, fungos, folhas amareladas, flores caindo, parou de desenvolver, parou de dar flor. Mas atenção, esse vídeo é para você. Eu vou contar todos os segredos vindos aqui direto da produção. Gente, tudo para que você tenha roseiras saudáveis, lindas, maravilhosas, florescendo sempre, sem nenhum problema, sem nenhuma praga. Fica comigo até o final. Gente, eu já gravei um vídeo aqui na Isidoros Flores, em Olambra, e a gente mostrou todas as dicas de cultivo, como é que a rosa é produzida, não é mesmo? Só que aí vocês bombardearam a gente. E também a Beth da Isidoros, cheio de dúvidas de como manter a rosa com flor, de como resolver os problemas de pragas. E é por isso que eu tô aqui, pessoas, para que não ocorra mais nenhum problema, para que você tenha rosas belíssimas, saudáveis, lindíssimas, cheias de flores. Então vem comigo, vamos aprender junto? Vamos lá, vamos começar! O primeiro problema que a gente pode dizer que acontece com as roseiras é o excesso de água nas folhas. Atenção! Se você está regando a sua roseira, jogando água na folhagem, isso vai proliferar muito provavelmente os fungos sobre essas folhas. Então, primeira dica de ouro, não molhe folhagem da roseira, só regue o substrato. Claro que existem rosas mais rústicas, mas em geral, essas aqui são bastante sensíveis à umidade das folhas. Mas Samuel, e a chuva? Ah, então fica uma diquinha. Se você já rustificou a sua roseira, já eu explico o que é isso, e ela está num ambiente externo, você deve usar um preventivo contra fungos. E qual é esse preventivo? É a receita lá dos tempos da vovó, a calda bordaleza. E já tem um vídeo exclusivo sobre a calda bordaleza no nosso canal. Dá uma olhadinha nesse link que eu tô deixando aqui, basta clicar nele lá no finalzinho do vídeo, não sai agora não, clica no final do vídeo, tá bom? Para você ver como usar a calda bordaleza. É um adubo, na realidade, é um fertilizante foliar que tem ação fungicida e acaricida. Como assim acaricida? O que é ácaro? Ah, então vamos lá. Fungos são organismos que afetam principalmente as folhas das roseiras, mas também alguns afetam as flores. Por exemplo, botrites, tá? Que gera uma manchinha amarronzada, meio que parecendo uma podridão. Já os fungos de folha vão fazer elas ficarem com manchas amareladas, amarronzadas e depois pretas. Realmente isso indica ataque de fungo. Por exemplo, a alternária, que dá essas manchinhas bem amareladas, a folha fica toda amarela e com o tempo ela acaba caindo. Então a prevenção com a calda bordaleza realmente vai ajudar muito as suas roseiras a ficarem saudáveis. Ah, porém, uma dica fundamental, atenção, anota aí, nada de jogar a calda bordaleza sobre flores. Porque a calda bordaleza, o sulfato de cobre, aborta botões florais e vai manchar as flores. Então só pode aplicar quando a planta ainda estiver sem o florescimento, tá bom? Ah, tem mais um detalhe, gente, que às vezes todas as folhas ficam amareladas e começam a cair. Dois motivos mais prováveis. Você exagerou na rega, deixou lá um pratinho cheio de água embaixo da roseira, isso também não pode. Ou então manteve essa planta na sombra, num ambiente sem sol nenhum para ela. Jamais faça isso. O segundo problema bastante comum nas roseiras são os pulgões. Pulgões são insetos do grupo dos afídeos e esses insetos são sugadores de seiva. E o detalhe é que eles podem ser geralmente esverdeados nas roseiras. Como é que você vai vê-los? Geralmente na parte de baixo das folhas e às vezes eles começam a caminhar. Não são tão difíceis de enxergar como os ácaros, que são extremamente pequenininhos, né? Pulgões, como sendo insetos, são facilmente eliminados utilizando dois tipos de produtos. A calda de detergente, e já tem vídeo no canal, dá uma olhadinha nesse link que eu tô deixando aqui. Mas lembrando, faça um teste nas suas roseiras. Cada variedade pode ser mais ou menos resistente ou sensível à calda de detergente. Além disso, tem também o álcool isopropílico, que mata também por contato esses insetos.
Também tem vídeo no canal, no qual eu já expliquei detalhadamente como produzir, como fazer o seu próprio álcool isopropílico 70%. Borrife na planta, afetada por pulgões, que ele não é preventivo. Assim que você borrifar, espere secar, borrife novamente e no outro dia verifique as folhas. Se ainda tiver algum pulgão caminhando, aplique novamente. Faça esse procedimento de novo. O terceiro problema muito comum nas roseiras são os ácaros. Eu já citei como evitá-los lá no primeiro exemplo, que é o mesmo que trata fungo, a cauda bordaleza. Mas agora eu vou detalhar um pouquinho para vocês o que são esses ácaros. Ácaros são parentes das aranhas, né? E esses animais, esses artrópodos, acabam formando pequenas teias na parte de trás das folhas. E sabe, como você percebe que tem ácaro na sua roseira, as folhas começam a ficar opacas, perdem a tonalidade verde, vão ficando com pintinhas esbranquiçadas ou amareladas. E quando você olha o verso da folha, está completamente infestado de umas bolinhas bem miudinhas, quase microscópicas e pretinhas ou avermelhadas, com uma teia muito fininha lá atrás dessa folha também. Mas quando o nível de infestação está gigantesco, você vai ver um monte de teia em volta da sua roseira. Aí sim eu entendo que vocês ficam desesperados, não é mesmo? Só que, de novo, eu repito, a cauda bordaleza é um excelente preventivo para que você não tenha nem fungos e nem ácaros nas suas roseiras. Beleza, Samuel, não tem nem pulgão, não tem fungo, não tem ácaro na minha roseira. Mas ela não está florescendo, ela não desenvolve, ela está paradinha no tempo. E agora, o que pode ser? Bom, eu acho que eu tenho a solução para o seu problema. Provavelmente você esqueceu de adubar a sua roseira. Mas Samuel, as plantas fazem fotossíntese, elas não precisam de adubo? Precisam sim. E para uma roseira produzir esse tanto de flor lindíssima e maravilhosa, você precisa fornecer um adubo rico em fósforo. Sabe o que é isso? É porque o NPK, que é aquele adubo bem tradicional que a gente encontra nas floriculturas, garden centers e até supermercados às vezes, N é de nitrogênio, P é de fósforo, K é de potássio. Cada um desses elementos químicos tem uma função no desenvolvimento das plantas. Por exemplo, nitrogênio, desenvolvimento geral da planta. Fósforo, floração e enraizamento. Ouviram? Floração e enraizamento. Potássio, o máximo de saúde para a planta. Então, se a sua planta está bem, o nível de potássio está legal. Se ela está crescendo, o nível de nitrogênio está legal. Sem flor, precisa aumentar o fósforo. E o que a gente faz? A gente dá um adubo rico em fósforo, com o número do meio maior. Por exemplo, um adubo 4, 14, 8, que o número do meio é maiorzinho. Ou seja, você vai fornecer mais fósforo, sua planta vai começar a florescer super bem. Para o desenvolvimento geral da planta, adubo equilibrado em torno de 10, 10, 10. Florescimento 4, 14, 8. Como que a gente aduba uma roseira? Lembrando que é pelo substrato, evitar de adubar qualquer coisa pela folhagem. Na folhagem, só a cauda bordaleza, tá bom? Agora, vai adubar? Adube pelo substrato. Como assim que a gente faz? Você pode escolher um adubo de liberação lenta, umas bolinhas coloridas, como por exemplo o osmocote, ou então uma adubação líquida. Como assim? Você vai comprar um frasco do adubo líquido ou em pozinho, que é diluível em água, vai preparar a solução e vai regar a sua planta uma vez ao mês com esse adubo para a sua planta florescer ou para ela se desenvolver super bem. Olha como é fácil! Ah, gente, tem que complementar essa informação para vocês. Nunca exagere na adubação. Primeira delas, super importante, porque isso prolifera praga. Cochonilha ama planta super adubada, cheia de nitrogênio. Então, faz favor, não exagera na adubação. Siga as recomendações da embalagem do adubo que você comprar, tá bom? E prefiram adubos líquidos também. Agora, mais um detalhe. Quando a sua rosinha, a flor começar a morrer, você vai cortar essa florzinha. Eu vou mostrar isso para vocês. E aí, depois de cortar, ela vai ramificar, vai dar brotos laterais. Se você adubar com um adubo rico em fósforo, vai favorecer a formação de muito mais florzinhas. Se você quiser que a planta simplesmente cresça mais,
para depois florescer, adube com adubo equilibrado. Olha que genial, dá pra gente ajudar a planta a se desenvolver de acordo com o nosso interesse também. O quarto problema principal que acontece com as roseiras tem a ver com a luminosidade. Quando a gente adquire uma planta vinda de um produtor aqui de Olambra, por exemplo, Isidoros Flores, essa planta está sendo produzida aqui numa estufa, né? Então tem um cuidado para que ela não queime suas folhas. Porém, você pode querer rustificá-la. E aí você vai me perguntar, o que é rustificar, Samuel? É adaptar gradativamente ao sol. Tá bom, entendi o nome, mas como é que isso funciona? Vamos aprender de verdade como funciona a rustificação? Então presta atenção aqui, ó. Anota no seu caderninho. Você vai adquirir essa roseira e vai colocá-la no solzinho até as 9h30 da manhã. Então você vai olhar na sua casa um lugar que tem um sol que vai às 9h30 da manhã e que acaba às 9h30 da manhã. E vai deixar essa roseira lá por uma semana. Escutou isso? Por uma semana, essa roseira vai ficar no lugar que bate sol até as 9h30 da manhã. Na próxima semana, você vai ver até onde bate sol até as 10h30 da manhã. Então, você vai colocar essa roseira agora, no vasinho ainda, no lugar que bate sol até 10h30 da manhã só. Na próxima semana, até as 11h30 da manhã. E na outra, a planta já está totalmente adaptada ao sol pleno e você pode colocá-la no sol rachando do meio-dia, que agora ela não vai mais se queimar, porque ela gradativamente conseguiu formar folhas novas que dariam conta dessa quantidade muito maior de sol aí na sua casa ou no seu apartamento. É muito fácil, não é não, gente? Ou seja, toda vez que você ouvir falar que tem que rustificar a planta, quer dizer que você vai aumentando gradativamente a cada semana, não é um dia para o outro não, senão você vai queimar a sua roseira. Então esse processo todo demora no mínimo 3 semanas para que você tenha uma planta super resistente ao sol pleno. Ou seja, pessoas, no final das contas a gente tem que aprender a praticar a observação constante, porque de nada adianta você ter uma roseira com todas as folhas amareladas, todas as flores já caídas e querer salvar, a gente tem que ser lá no inicinho. Então observem constantemente as folhas da sua roseira, observe se ela está produzindo novas flores também. Detalhe, quando as folhas ficarem amarelas, arranque, gente. Ao menor sinal de praga, arranque a folha afetada por fungo, por ácaro, por cochonilha, por acaso que apareça também. Tem que arrancar essa folha porque ela vira um foco de infestação. É claro que eu dei um monte de dicas para vocês resolverem problemas pontuais, mas é com a observação que a gente consegue ter roseiras cada vez mais lindas, super floridas, com técnicas garantidas para vocês. Pessoas, olha quem está aqui comigo, Beth do Isidoros. Obrigado, Beth. Imagina, é um prazer estar aqui. Prazer é nosso. Ô, Beth, me conta uma coisa. Quantas rosas você tem na sua coleção? Tipos de rosa? Coleção? É, na coleção. Agora, em produção, em produção 80. Mas essas 80 estão sempre disponíveis ou isso varia com o tempo? Varia, porque nós, por exemplo, a gente produz um X, né, tipo, mais de 20 mil roseiras, para não dar um número, para não dar o spoiler, mais de 20 mil roseiras por semana. Peraí. 20 mil roseiras por semana? É. Ô, gente, esses números de Olambra são uma coisa muito louca. Ok, aí desses 20 mil por semana... Isso, aí a gente não dá para 80 variedades, uma trabalheira, dá muita mão de obra. Então o que a gente faz? De 12 a 20 variedades por semana. Por semana. E aí tem uma variedade. Isso. Algumas se repetem, por exemplo, algumas das vermelhas. Que deve ser um carro-chefe também, né? Vermelha sempre vai, né? Essa, por exemplo, tem toda semana. Ah, que gracinha, que é a gente. Baby, que eles falam. A Baby. E tem algumas variedades que a gente repete toda semana. Ah, sim. Para fazer... E assim, nosso porta-vaso, que é um recipiente que tem 6 buracos, né? Que cabem 6 roseiras, todos eles, em cada um, tem uma variedade diferente. Fantástico, né? muito então... bom.
Ô, gente, super legal aprender essas coisas e ver como acontece a produção de flores, rosas maravilhosas aqui, não é não, Beth? Obrigada. Uma viciada em roseiras. Totalmente, eu amo. Muito fantástico, gente. Obrigado por tudo e olha, acompanhem, vai ter muito mais coisas sobre as roseiras e outras plantas da Isidoros Flores aqui de Olambra para vocês. Lembrem-se daquilo que eu sempre digo, presentei com rosas! Uma coisa linda, não é não, Beth? Verdade. Um grande abraço para vocês!